continuidade aos nossos estudos de matrizes, hoje nós vamos falar de determinantes, cálculo de área. Nós vamos ver que o determinante ele pode ser utilizado para calcular áreas de figuras planas, ou seja, de figuras que estão sendo aí representadas no plano cartesiano. Considere o triângulo definido pelos vértices A, B e C no plano cartesiano. Então aqui nós temos o plano cartesiano, representado pelo eixo X e pelo eixo Y. E você pode perceber que você tem o vértice A, o vértice B e o vértice C. E cada um desses vértices eles são representados por um par de coordenadas, que é chamada x abscissa e o y ordenada, tá? Sempre nessa ordem, x e y. Então aqui, os vértices A, B e C, eles determinam, na verdade, um triângulo, tá? E aí eu quero, na verdade, calcular qual que é a área desse triângulo, tá? E aí eu vou mostrar para você na aula de hoje aqui que o determinante vai aqui nos ajudar a calcular o valor dessa área, tá? Bom, então vamos lá. Eu quero descobrir a área do triângulo ABC. Para eu descobrir a área do triângulo ABC, eu vou pensar aqui da seguinte forma. Primeiro, se você olhar aqui nessa figura 1 aqui, que eu estou te apresentando, você vai ver que eu vou calcular aqui, essa área de verde, tá? Então, na verdade, eu estou calculando toda essa área aqui que você está vendo, tá? Toda essa área aqui, Depois que eu calcular toda essa área, eu vou chegar agora aqui e calcular a área da figura 2, que é essa área aqui que você está vendo na cor azul, tá? Então, na verdade, eu estou calculando agora aqui essa outra área, tá? E para finalizar, eu vou calcular aqui agora, na terceira figura, a área que está na cor amarela, que seria, na verdade, essa cor aqui de baixo, tá? Então você vai perceber que quando eu juntar aqui essas três figuras, eu vou simplesmente aqui pegar a figura 1, somar com a figura 2, tá? E depois eu vou subtrair essa figura aqui de amarelo, tá? Então, na verdade, eu estou trabalhando com área resultante. Então, a área do triângulo que eu quero calcular, que é a minha área que eu quero calcular do triângulo, ela nada mais é do que a área 1 somado com a área 2 subtraído da área 3, que é essa área agora aqui, que eu estou calculando aqui de amarelo, tá? Então, quando eu realizar esse procedimento, vai sobrar exatamente a área do meu triângulo ABC, que é, na verdade, a área aqui que eu estou interessado a descobrir, que é a área do meu triângulo, tá? Bom, vocês vão perceber que agora, que tanto a área 1 quanto a área 2 aqui, que está em azul, quanto a área 3, que está em amarelo, elas representam, na verdade, trapézio, tá? Então o que acontece aqui? Quando eu vou trabalhar com o trapézio ele tem duas bases paralelas, que é chamado aqui de base maior e base menor, e a distância entre essas bases é a altura. Então, a fórmula da área do trapézio nada mais é do que base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Então, uma vez aqui que eu identifiquei que a minha área 1 é um trapézio, a minha área 2 também é um trapézio e a área 3 também é um trapézio,
eu vou simplesmente aqui, utilizar a fórmula da área do trapézio 3 vezes. Então, eu vou somar a área 1 com a área 2 e vou subtrair a área 3. Esse resultado vai me dar a área do triângulo, que é a área que eu estou querendo descobrir. O triângulo definido pelos vértices A, B e C. Então, o próximo passo aqui agora vai ser que nós identificarmos em cada um desses trapézios quais são os valores da base maior, da base menor e da altura. E aí sim, substituir na expressão aqui, a área do triângulo, que é igual a área 1 mais área 2 menos a área 3. Esse é o raciocínio que nós vamos fazer. Tá? Bom, nós vamos chegar aqui agora, então, e vamos olhar aqui, para a nossa figura 1. Tá? Essa aqui que é a figura 1 minha aqui, Quando eu olho aqui, para o meu trapézio, tá? Eu vou identificar aqui, quem que é a base maior, quem que é a base menor e quem que é a altura, tá? Você vai ver comigo agora aqui, que a minha base maior, tá? As bases são paralelas. A base maior minha nada mais é do que esse segmento aqui que eu colori de vermelho, E esse segmento que eu colori de vermelho, ele nada mais é do que o valor de y2, tal. Esse tamanho aqui que vai de x2 até b, ele vale, na verdade, y2. Então, minha base maior é y2. A base menor, ela vai de x1 até a, que é definido aqui por y1. E a minha altura nada mais é do que essa distância aqui, entre as duas bases. E essa distância aqui, nada mais é do que o valor de x2 menos o valor de x1. x2 menos x1. Tá? Então, já identifiquei quais são os valores da base maior, base menor e a da altura. Vou pensar agora aqui da mesma forma quando eu for analisar agora aqui a figura 2. Tá? A figura 2, é essa área minha agora aqui que está na cor azul. Tá? Então, de novo, as bases são paralelas. Esse segmento agora aqui, que eu estou colorindo, que vai de x2 até b, é a base maior, que vai valer y2. A base menor é o segmento que vai de x3 até c, que nesse caso aqui vai valer y3. A minha altura nada mais é do que a distância de x3 menos x2. Então, mais uma vez, identifiquei quem é base maior, base menor e quem que é a minha altura. De forma análoga, vou analisar agora aqui a região 3, que é essa região agora aqui em amarelo, que eu vou destacar agora aqui, pelas linhas vermelhas. Então, perceba aqui, base maior, ela vai de x3 até c, que na verdade vai valer aqui, y3. A base menor vai de x1 até a, que na verdade aqui é y1. E a minha altura nada mais é do que a distância de x3 menos x1. Então, também aqui consegui identificar quem é a minha base maior, base menor e a minha altura. Agora, o que nós vamos fazer aqui? Pegar, na verdade, cada um desses dados aqui que nós encontramos e nós vamos substituir na fórmula da área do trapézio, de modo que, atenda a relação que a área do triângulo é igual à área 1 mais a área 2 menos a área 3. E aí eu não posso perder de vista
que cada uma dessas áreas aqui, o que eu encontrei, representa a área de um trapézio. Agora, substituindo esses dados, nós vamos chegar aqui na seguinte expressão, tá? Que eu vou chamar agora aqui de asterisco. Ó. Então, perceba aqui, ó, base maior, y2, mais base menor, y1, vezes altura, x2 menos x1. Então, tá aqui, ó. Esse primeiro aqui, ó, é a área 1. Agora a área 2, ó, base maior, y2, mais base menor, y3, vezes altura, que é x3 menos x2. Tá aqui, ó. Então, essa área agora aqui é a área 2. Menos a área 3, base maior, y3, base menor, y1, vezes a altura, x3 menos x1. Então, aqui, ó, representa a área 3. Agora, ó, eu vou simplesmente pegar essa equação minha aqui, ó, do asterisco e vou multiplicar, na verdade, termo a termo. E aí vai ficar o seguinte agora aqui, ó. Vou pegar y2 vezes x2, y2 vezes menos x1. Depois, y1 vezes x2, y1 vezes menos x1. Vou fazer isso aqui, ó, para a área 1, para a área 2 e para a área 3. Então, procedendo aqui, ó, com essas multiplicações, eu vou chegar aqui na seguinte equação agora, ó, tá? Bom, perceba que essa equação aqui, ó, essa primeira aqui, ó, é referente a essa primeira aqui, ó, que é a área 1. Essa aqui, segunda, é referente a essa aqui, que é a área 2. E perceba que essa terceira aqui, ó, é referente a essa terceira, que é a minha área 3, tá? E aí é lógico, você vai tomar um pouquinho de cuidado aqui, ó, que esse menos aqui, o que está subtraindo, eu deixei ele aqui, ó, eu preservei aqui o parênteses, tá? Então agora, ó, o que eu vou fazer aqui, ó? Você pode perceber que todas essas frações aqui, ó, elas possuem o mesmo denominador, que é 2. Então, eu estou mantendo aqui o denominador, tá? E agora eu vou somar todas essas parcelas. De modo que aqui, ó, eu vou ter que fazer um joguinho de sinal aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó, juntando todas essas parcelas e fazendo o joguinho de sinal, eu vou depois aqui procurar por termos que são comuns, tá? E aí você vai ver aqui, ó, que o y2x2 ele aparece tanto positivo quanto negativo. Então esse aqui vai cancelar com esse, ó. Você vai ver que vai aparecer menos y1x1 com mais y1x1. Também vai cancelar. Tá? Ó. E você vai ver que você vai ter y3x3 com menos y3x3. Esse aqui também cancela. E aí, ó, vai sobrar a seguinte expressão, tá? Então, cheguei aqui, ó. Agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou jogar esse 2 para fora e vou colocar o menos em evidência, tá? Então, a minha ideia aqui vai ser o seguinte, ó. Coloquei o 2 para fora e vou colocar o menos em evidência. Quando eu coloco o menos em evidência, você vai perceber que os sinais aqui do numerador, eles vão alterar. Então aqui, ó, aonde é negativo, vai ficar positivo, e aonde que é positivo, vai ficar negativo. Então aqui, ó, negativo ficou positivo, positivo ficou negativo, positivo ficou negativo, negativo ficou positivo, positivo ficou negativo, e negativo ficou positivo, tá? Então essa aqui expressão, né, essas expressões, elas são equivalentes, tá? São iguais.
Eu fiz apenas aqui uma manipulação, tá? Você vai entender daqui a pouquinho do porquê que eu fiz essa manipulação, tá? Bom, perceba aqui agora, ó, que eu vou pegar esse parênteses, tal. Esse parênteses aqui, ó, eu vou agrupar esses termos 2 a 2. Então perceba que, ó, esses dois primeiros aqui que aparecem, eu coloquei eles aqui nas cores verdes, tá? Depois eu peguei aqui, ó, esse segundo e coloquei ele aqui na cor azul. E esses dois últimos aqui, ó, eu simplesmente coloquei ele na cor vermelha, tá? É para simbolizar que eu vou juntar esses termos 2 a 2, tá? Então vamos lá agora aqui, olha, o que eu vou fazer agora aqui, ó? Eu simplesmente alterei a ordem que essas parcelas aqui aparecem, tá? Então o que eu fiz aqui, ó? Perceba que essa parcela aqui de azul, ó, é a mesma parcela que eu escrevi aqui, ó. Eu simplesmente troquei aqui a ordem, ó, tá? Comecei aqui, ó, com x2y3 menos y2x3, tá? Então essa parcela de azul aqui, ó, é a mesma parcela que aparece aqui. Aí você vai ver agora aqui, ó, que quando chegou na parcela de cor vermelha, ela também é a mesma que aparece aqui, ó. Só que eu coloquei um menos em evidência. Então, se você multiplicar aqui, ó, menos com mais, você vai obter aqui menos. E se você fizer menos com menos, você vai obter aqui mais, ó. Tá? Então, é o artifício que eu utilizei aqui, tá? Que no próximo passo aqui, você vai entender do porquê que eu fiz isso, tá? Bom, e para finalizar, essa primeira parcela aqui que está na cor verde, eu simplesmente repeti ela aqui agora, ó, tá? Aí ficou x1, y2 menos y1, x2, tá? Diante desse fato, tá? Você vai entender agora do porquê que eu fiz isso, tá? Essa última expressão aqui, ó, que eu cheguei, asterisco, é a mesma expressão que você está vendo aqui, ó, tá? Agora, o que é importante você entender aqui agora, ó? Essa expressão que você está vendo aqui, ela nada mais é do que a expansão de cofatores da terceira coluna desse determinante que você está vendo aqui agora, ó, tá? Por isso que eu fiz aquelas manipulações. Então, o que eu quero que você acompanhe comigo agora aqui é o seguinte, ó. Vamos olhar para essa matriz aqui, ó, tá? Se eu aplicar cofator aqui ó, na terceira coluna, eu vou pegar esse primeiro elemento aqui, ó. Então, eu vou riscar a primeira linha e a primeira coluna. Quando eu fizer aqui, ó, x2 vezes y3 menos y2 vezes x3, eu vou estar realmente achando isso aqui, ó, tá? Agora, quando eu for fazer o cofator nesse elemento aqui, ó, que está na segunda linha e terceira coluna, eu vou simplesmente cortar a segunda linha e a terceira coluna. Então, aqui vai ficar quem aqui, ó? x1 vezes y3 e y1 vezes x3, que é o que você está vendo aqui agora aqui, ó, tá? E para finalizar, tá? Quando eu aplicar o cofator aqui ó, no elemento da posição terceira linha, terceira coluna, eu vou riscar a terceira linha com a terceira coluna. E aí eu vou ter x1 vezes y2 menos y1 vezes x2. Que é o que você está vendo aqui, ó, tá? Então, essas manipulações que eu fiz aqui, ó, foi só para te mostrar que essa igualdade aqui, ó, que eu tenho em asterisco, nada mais é do que a expansão do cofator desse determinante. Agora, muito cuidado, ó. Aqui você não tem um sinal aqui de menos, então a nossa resposta aqui vai ficar o seguinte, ó, menos, tá? Essa expressão que eu acabei de te mostrar aqui dentro da caixinha, ó,
nada mais é do que o valor do determinante aqui dessa matriz, só que agora eu vou ter que chegar aqui e dividir ela por 2. E aí, como eu quero calcular a área, tá? A área de um triângulo, você nunca vai obter uma área negativa. Sempre que você falar em área, essa sua área ela é positiva. Então, uma forma de eu transformar isso aqui em área é eu trabalhar agora com módulo, tá? O módulo, você trabalha com valor absoluto. Então, eu vou simplesmente chegar agora aqui, ó, e tomar o módulo. Então, eu posso falar o seguinte, ó, que a área do nosso triângulo nada mais é do que o módulo da metade do determinante da matriz formada pelas coordenadas dos pontos que determinam o vértice de um triângulo, tá? Então vamos lá. Se você quiser calcular a área de um triângulo, basta você calcular primeiro aqui, ó, o determinante da matriz formado pelos vértices que determinam esse triângulo, tá? E aí você vai pegar o resultado desse determinante, dividir por 2 e vai tomar o resultado em módulo, tá? Então, a área do triângulo é determinada pelo módulo da metade do determinante da matriz formada pelas coordenadas dos vértices do triângulo. Guarda isso aí, ó, tá? Então, essa expressão aqui, ó, você vai utilizar ela quando você quiser calcular, na verdade, a área de um triângulo, tá? E é interessante você lembrar que várias figuras você consegue dividi-las em somas de triângulos, tá? Bom, vamos fazer agora aqui um exemplo que trata do assunto que é abordado na aula de hoje, tá? Bom, determine a área da região do gráfico abaixo. Quando você olha aqui, ó, você tem aqui um gráfico, né? Determinado aqui, ó, por esses pontos, tá? É um quadrilátero. Você tem aqui o eixo X e aqui você tem o eixo Y. Então, na verdade, o que nós queremos aqui descobrir é quanto que vale a área da região aqui delimitada, tá? Pelos vértices A, B, C, D. Você vai ter esse quadrilátero aqui, ó. Então, o que nós queremos aqui calcular é essa área agora aqui que eu destaquei na cor vermelha, tá? Bom, um procedimento aqui para a gente resolver aqui esse exercício é você trabalhar, na verdade, com área de triângulo, tá? Só que isso aqui não é um triângulo. Então, o que você pode fazer aqui, ó, é o seguinte artifício, tá? Você pode ligar o vértice A ao vértice C, e aí você vai estar pegando esse quadrilátero aqui, ó, e dividindo ele em 2 triângulos. Ou então, você vai pegar o vértice B e vai ligar ao vértice D, que aí você também aqui vai ter 2 triângulos. Então, independente da forma que você aqui enxergue o seu exercício, você vai chegar na mesma resposta. Então, foi o que eu falei aqui, ó. Você pode ligar o vértice A no vértice C, e aí você vai calcular aqui, ó, a área 1 e vai somar com a área 2. A área 1 ela é definida pelos vértices A, B, C, e a área 2 é definida pelos vértices A, C e D. Então, você vai usar aquela formulinha aqui que eu te mostrei agora aqui 2 vezes, tá? Ah, não, professor, eu prefiro fazer ligando o vértice B no vértice D. Não tem problema não, ó. Aí você vai ter aqui, ó, essa área 1, que é definida por quem? Pelos vértices A, B, D. E aqui você vai ter a área 2, que é definida pelos vértices B, C, D. Então, independente aqui do jeito que você resolveu o seu exercício, você vai chegar aqui na mesma resposta, tá? Bom,
eu vou resolver aqui, ó, utilizando aqui a primeira opção, tá? Então vamos lá. Bom, como eu vou utilizar aqui a primeira opção, a área do triângulo definido pelos vértices ABC mais a área pelo triângulo definido pelos vértices ACD. Então aqui, ó, como eu tenho aqui os vértices A, B e C, eu vou precisar das coordenadas do ponto ABC. Então confere comigo agora aqui, olha, o ponto A, o x dele vale menos 2 e o y dele vale 1. Tá aqui, ó. O ponto B, o x dele vale menos 1 e o y dele vale 4. Tá aqui, ó. O ponto C, o x dele vale 3 e o y dele também vale 3, ó. Tá aqui, ó. Tá? Bom, já tem o ponto A, já tem o ponto C. O ponto D, ele tem valor de x igual a 5 e tem valor de y igual a menos 1. Então, que eu já tenho as coordenadas, na verdade, de cada ponto, tá? Então, agora aqui, ó, vou calcular primeiro aqui, ó, a área do triângulo ABC. Para calcular a área do triângulo ABC, eu vou focar nos pontos ABC, tá? E depois, para eu calcular a área do triângulo ACD, eu vou focar nos pontos A, C, D. Bom, agora aqui é fazer continha, né? Vamos lá. Já sei que essa formulinha aqui, ó, vai me dar a área do triângulo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é resolver asterisco. Quem que é o asterisco? É o determinante da matriz quadrada de ordem 3 por 3, formada pelos vértices, né, do triângulo, pelas coordenadas do vértice. Então, aqui eu tenho, ó, x, y, x, y, x, y. Vou chamar aqui de x1, y1, x2, y2, x3, y3. Agora aqui nós vamos fazer continha aqui, ó. Então vamos lá então aqui, ó. Vai ficar determinante, coluna aqui do x, ó. x1, x2, x3. Então aqui vai ficar menos 2, menos 1, 3. Agora aqui coluna do y. Vai ficar 1, 4, 3. Vou completar agora aqui, ó, por 1. Quando eu resolvo um determinante de ordem 3, nós vimos que nós sempre vamos aqui repetir as duas primeiras colunas. Então, eu coloco aqui, ó, menos 2, menos 1 e 3. E aqui eu coloco 1, 4 e 3. Agora, eu vou traçar a minha diagonal principal, tá? Sempre pegando 3 elementos. E vou multiplicar, tá? Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. Menos 2 vezes 4, menos 8 vezes 1, menos 8. Mais 1 vezes 1, 1 vezes 3, 3. Mais 1 vezes menos 1, menos 1 vezes 3, menos 3. Já utilizei a diagonal principal. Vou utilizar aqui agora a minha diagonal secundária. A ela aqui, ó. 1, 4 e 3. Como agora que eu estou virando para a esquerda, menos 1 vezes 4, 4 vezes 3, 12. Menos, vou pegar agora aqui 3 elementos, ó. Menos 2 vezes 1, menos 2 vezes 3, menos
6. Então, cuidado agora aqui, ó. Menos da fórmula. Abro aqui o parênteses. Essa continha aqui deu menos 6. Menos da fórmula. Vou pegar agora aqui mais 3 elementos, ó. 1 vezes menos 1, menos 1 vezes 1, menos 1. Então, vai ficar menos 1. Agora, ó, nós vamos juntar aqui esses termos. Então, a continha que vai ficar o seguinte, ó. Menos 8, mais 3, mais com menos. Menos 3. Menos 12, menos com menos. Mais 6, menos com menos. Mais 1. O 3 cancela com 3. Menos 8 somado com menos 12. Essa continha aqui vai dar menos 20. Mais 6 com 1, 7. Menos 20 somado com 7. Essa continha aqui deu menos 13. Agora eu vou pegar esse resultado aqui e vou substituir na minha formulinha. Então aqui vai ficar, ó, a área do triângulo é igual módulo de menos 13 dividido por 2. A área do triângulo menos 13 em módulo vai trabalhar com valor positivo, absoluto. Então, essa continha aqui, ó, vai dar exatamente 13 sobre 2. Como eu estou trabalhando com área, eu vou escrever agora aqui, olha, UA, que é unidade de área. Vou deixar esse resultado aqui, ó, tá? Então, essa área que eu encontrei aqui, ó, é a área do triângulo definido pelos vértices A, B, C. Então, na verdade, ó, essa área aqui que eu encontrei nada mais é do que essa área aqui que eu estou colorindo aqui de vermelho, ó. Vou fazer agora a mesma continha para eu achar agora a área do triângulo definido pelos vértices A, C, D. E aí, quando eu encontrar essa área, eu vou simplesmente somar, na verdade, as duas áreas, tá? Então, dando continuidade agora aqui, ó, vamos calcular agora aqui a área definida pelos vértices A, C, D. Então, de forma análoga, vamos fazer aqui, ó, calcular o determinante. Então, aqui eu tenho, ó, x, y, x, y, x, y. Vou chamar aqui de x1, y1, x2, y2, x3, y3. Coluna do x vai ficar menos 2, 3 e 5. Coluna do y vai ficar 1, 3 e menos 1. Completa agora tudo com 1, né? E aí, como é que eu tenho um determinante de ordem 3, eu tenho que lembrar que eu tenho que repetir as duas primeiras colunas. Então, vai ficar menos 2, 3 e 5. Aqui vai ficar 1, 3 e menos 1. Agora eu vou chegar aqui, traçar a minha diagonal principal e vou multiplicar. Menos 2 vezes 3, menos 6 vezes 1, menos 6, mais. Traço aqui agora a reta paralela. 1 vezes 1, 1 vezes 5, 5, mais. Traço novamente a reta paralela, a diagonal principal. 1 vezes 3, 3 vezes menos 1, menos 3. Agora, ó, eu vou trabalhar com a diagonal secundária. Como é a secundária, estou mudando o sentido, menos. Pego 3 elementos. 1 vezes 3 vezes 5, 15. Menos. Pego agora aqui mais 3 elementos, ó. Menos 2 vezes 1, menos 2. Vezes menos 1, mais 2. Então, aqui vai ficar menos da fórmula, 2. Menos.
pego aqui mais uma retinha aqui paralela. Vai ficar 1 vezes 3. 3 vezes 1. 1. Então a continha vai ficar menos 3. Agora, fazendo aqui o joguinho de sinal, vai ficar menos 6, mais 5, menos 3, menos 15, menos 2, menos 3. Vamos somar agora aqui as parcelas negativas, né? Ó. Menos 6 com menos 3, menos 9. Menos 9 com menos 15, menos 24. Menos 24 com menos 2, menos 26. Com menos 3, menos 29. Somado com 5. Menos 29 somado com 5, essa continha nossa aqui vai dar menos 24. Tá? Vou pegar agora aqui e vou substituir na minha formulinha. Então aqui vai ficar, ó, a área do triângulo é igual módulo menos 24 sobre 2. Então essa formulinha minha aqui agora, ó, módulo de menos 24 sobre 2, o módulo vai transformar esse no negativo em um número positivo. Tá? Então essa continha aqui vai dar 24 sobre 2, unidade de área. Bom, conselho aqui, ó, não simplifica isso aqui ainda não, ó, porque você vai ter que somar o resultado. Então aqui eu tenho o valor da área definida pelos vértices ACD e aqui eu tenho a área definida pelos vértices ABC, tá? Então essa área aqui que eu encontrei aqui agora, ó, é definida pelos vértices A, C, D. Então agora, ó, eu vou pegar aqui esses dois resultados, tá? E vou voltar aqui no meu exercício, tá? Eu não quero achar nessa área aqui, ó. Então aqui vai ficar o seguinte, ó. Quem que é a área total? É a área do triângulo ABC somado com a área do triângulo ACD. Então daqui eu posso falar o seguinte, ó. Essa primeira área aqui, ó, do triângulo ABC, eu encontrei que ela vale 13 sobre 2, mais a área do segundo que eu encontrei, 24 sobre 2. Então vou chegar agora aqui e vou somar, ó, 24 sobre 2. Então daqui eu tenho que a área do meu quadrilátero que eu quero achar, né? Que é a minha área final, ela vai ser definida por quem? 13 sobre 2 mais 24 sobre 2. Tá? Então eu vou ter que um total que vai valer exatamente 37 sobre 2, unidade de área. Então aqui está o resultado final da área do nosso quadrilátero, tá? Que ele foi dividido aqui em dois triângulos. A área 1 mais a área 2 vai me dar a minha área total, tá? Que é 37 sobre 2. Bom, espero aí que vocês tenham acompanhado a resolução do exercício. Até a próxima. Fiquem com Deus. Bons estudos.